Nossa mãe matou o pedófilo que nos abusou, mas não acabou com nossos pesadelos. O regime criminal de Michael Preastet se estendeu por 3 décadas até os anos de 1990. 8 anos atrás, a britânica Sarah Sands esfaqueou e matou um pedófilo. Na sua primeira entrevista, junto dos 3 filhos de Sands, conta a BBC News que o pedófilo havia abusado sexualmente de todos eles e descreveram como se sente agora sobre o crime cometido pela mãe. Em uma noite de outubro de 2014, Sarah Sands saiu do seu duplex do leste de Londres com um capuz sobre a cabeça armada com uma faca. Ela caminhou até um bloco de apartamento vizinho onde mora com um homem idoso. Ao chegar lá, ela esfaqueou Michael Preastet 8 vezes, no que ela própria descreve como um ataque determinado e contínuo. Ele sangrou até morrer. Preastet tinha 77 anos de idade e era um pedófilo condenado, e na época ele enfrentava outras acusações. Ele foi acusado de abusos sexuais contra meninos da região onde morava, do distrito londrino de Silverthorne. Legalmente, como ocorre em todos os casos desse tipo, os nomes dos meninos não puderam ser divulgados durante o julgamento. Mas a BBC News agora pode noticiar pela primeira vez que todos os 3 meninos envolvidos no caso eram filhos de Sarah Sands. O mais velho, Bradley, tinha na época 12 anos. Em 2021, ele renunciou ao seu direito ao anonimato para revelar o abuso. Em entrevista à BBC News, seus irmãos gêmeos mais jovens, Alfie e Reese, fizeram o mesmo. Eles tinham 11 anos quando sua mãe matou o homem acusado de abusar das crianças. Agora, jovens adultos em 19 e 20 anos de idade, eles lembram do momento em que ficaram sabendo quando ainda eram crianças o que sua mãe havia feito. Ao lado dela, ela conta que foi difícil crescer com a mãe da prisão. Sandy afirma a sentir remorso pelo que fez, mas seus filhos não têm dúvidas sobre o que sente. Eu aprendi a atitude dela, contou Bradley à BBC. Não vou negar isso. Ela realmente fez com que nós sentíssemos mais seguros, acrescentou Alfie. Aquilo não diminuiu os pesadelos, mas nos deu uma sensação de segurança porque você podia andar pela rua sabendo que ele não iria aparecer de repente na esquina. Sarah Sandy e seus filhos da esquerda para a direita, Reese, Bradley e Alfie, conseguiram reconstruir seu relacionamento depois que a mãe foi libertada. Ele morava literalmente do outro lado da rua. Eu abria a minha janela e via a casa dele, conta Bradley. Reese, que tinha 11 anos na época, diz que é bom saber que ele está morto. Mas acrescenta, muitas vezes nós acordávamos chorando e perguntando, onde está a mamãe? Meses antes do assassinato, Sarah Sands e sua família haviam se mudado para uma nova casa também em Silverthorne. Ela fez amizade com Preastet, que morava sozinho. Ele era uma figura conhecida na região. Muitas vezes ele se sentava ao lado da banca de jornal do bairro e conversava com os moradores locais e seus filhos. Eu achava que ele fosse um idoso simpático, relembra. Eu cozinhava para ele, cuidava dele e sempre fazia companhia quando tinha tempo. Ela conta que Preastet se aproximou da família, mas que queria na verdade aliciar seus filhos. Um dia ele convidou os 3 meninos para visitarem suas casas. Até que certa noite os gêmeos contaram para a mãe de Preastet que os havia abusado sexualmente. E uma semana depois, Bradley, o mais velho, relatou a mesma coisa. Bastante foi preso acusado de abuso sexual. Enquanto aguardava o julgamento, o juiz libertou sob fiança e disse que ele poderia voltar para casa. Sandy conta que ficou surpresa e desesperada para levar seus filhos para longe de Preastet. Ela se mudou com a família para a casa de sua mãe.
Sarah Sanders e seus filhos da esquerda para a direita, Alfie, Reese e Badley. O mundo inteiro congelou. Na noite do ataque, Sanders foi filmada pelo circuito fechado de TV indo para o apartamento de Plaistead. Era a conta que queria pedir a ele que se declarasse culpado das acusações e poupasse os meninos de comparecer ao tribunal. Eu percebi que havia cometido um enorme erro. Ele não sentia nenhum tipo de remorso. Ele disse: seus filhos estão mentindo. O mundo inteiro congelou. Eu tinha a faca na minha mão esquerda e lembrou que ele tentou arrancá-lo de mim. Ele relembra ela. Era insiste que não pretendia matar Plaistead. Ora, depois do assassinato, ela se entregou em uma delegacia com a faca e as roupas manchadas de sangue. No julgamento, o juiz afirmou que não acreditava que ela estivesse pensando racionalmente no que poderia resultar o porte da faca, mas acrescentou: tenho certeza de que ela tinha na mente a possibilidade de usá-la. Sarah Sanders foi condenada por homicídio culposo, não doloso, ou seja, sem intenção de matar. O juiz considerou que ela havia perdido o controle. Ela foi condenada a 3 anos e meio de prisão, mas sua sentença acabou sendo estendida para 7 anos e meio por ter sido considerada branda demais. Sarah Sanders foi filmado no circuito interno de TV saindo do apartamento de Michael Plaistead após o ataque. Os juízes do Tribunal de Recursos afirmam que na noite do crime ela não fez nada para ajudar Plaistead, nem chamou atendimento de emergência. Ela passou cerca de 4 anos da prisão. Eu havia feito justiça com as próprias mãos, afirmou ela hoje. Sempre fui criada para assumir responsabilidade pelos meus atos. Sem pai e com a mãe atrás das grades, os meninos foram morar com a avó. Ficamos todos em um quarto, não havia privacidade, conta Badley à BBC. Minha avó telefonava para minha mãe na prisão e perguntava se eu podia sair e jogar futebol, ou sair com meus colegas, e muitas vezes ela dizia não. Alfie conta que os 3 irmãos perderam muita coisa. Eles haviam uma vez por mês nas visitas à prisão. Às vezes você só quer contar um problema para sua mãe e não pode, diz. Seus amigos sabiam o que havia acontecido, mas Badley afirma que se lembra das pessoas perguntando: onde está sua mãe? Nós nunca o vemos por aqui. Eles tinham raiva de mim, acrescentou Sanders. Antes da prisão éramos tão próximos e de repente eu não estava mais lá. Foi horrível para eles. Questionada se sentia remorso por ter posto fim à vida de Michael Plaistead, ela responde: com certeza. Ela acrescenta: eu trago vida para o mundo. Nunca ocorreu que eu seria culpado de tirar a vida do mundo. Mudança do nome. Durante o processo surgiu a informação de que o passado de Plaistead tinha outro nome, Robin Moult, e que havia mudado esse nome depois de ser condenado por pedofilia. Ele havia recebido 24 condenações por abusos sexuais ao longo de 3 décadas. Ele fora preso pelos crimes, mas quando se mudou para o seu novo bairro, ninguém ali, nem mesmo as autoridades locais, sabiam sobre o seu passado. Sarah Sanders agora faz campanha por restrições mais rígidas sobre abusadores sexuais que mudam seus nomes. A parlamentar trabalhista Sarah Champion afirma que alguns abusadores usam novas identidades para conseguir atestado de antecedentes criminais que são obrigatórios para certos empregos. Depois que mudam seus nomes, eles conseguem uma nova carteira de motorista, um novo passaporte naquele nome, afirma Champion. Isso permite que eles consigam um novo atestado de antecedentes criminais. E estamos descobrindo que essas pessoas estão indo para a escola e outros lugares onde há crianças e pessoas vulneráveis, segundo ela, usando seus cargos de confiança das formas mais horríveis. Um porta-voz do Ministério do Interior britânico afirma que a questão já foi analisada, mas o Ministério não podia publicar as conclusões porque continham informações confidenciais que poderiam ser usadas por criminosos para fraudar o sistema. O Ministério afirmou que o Reino Unido tem um dos controles mais rígidos do mundo para lidar com abusadores sexuais em comunidades locais. A reconstrução da família.
Sarah Sandi saiu da prisão em 2018. Seus filhos afirmam que conseguiram reconstruir seu relacionamento com ela desde então. Ela nos mima bastante, conta Reese, sorrindo. É bom, mas nos faz perceber que todos os anos que perdemos junto. Não há nada que vá romper a união da família, acrescentou Badley. Os meninos contam que quando eram crianças sentiam culpados por terem revelado o abuso. Se todos nós tivéssemos ficado de boca fechada, teria tido nossa mãe e teríamos ido a fazer compras e ido ao cinema. Feito o que o menino normal de 2 anos de idade faz, afirma Badley. Mas eles dizem que entendem hoje que é importante que as vítimas se manifestem. É difícil, mas as coisas melhoram um dia, afirma Reese. Você deve denunciar sempre, acrescenta Alfie. É melhor falar, se você não falar só vai ser pior.